Eu sou Marcela Rodrigues, eu sou ortopedista e, portanto, vamos falar sobre a rotina, a especialidade da ortopedia e traumatologia. Preparei alguns slides com algumas informações interessantes para vocês. Qualquer dúvida que ficar, me coloco à disposição para esclarecer tudo. E estou nas redes sociais como @Marcela Ortopedista. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, no YouTube e no Instagram, @Marcela com 2 L's Ortopedista. Fiz medicina na UFMG, me formei em 2013 e depois eu fiz as 2 especialidades que eu tenho hoje, que é ortopedia e traumatologia, que são 3 anos, e depois a cirurgia da mão, que são mais 2 anos, que é uma outra especialidade médica. Então, eu fiz as 2 residências seguidas depois que eu formei na UFMG em 2013. Já tive a preferência de emendar as 2 residências, não quis trabalhar um ano, quis logo fazer a minha residência. Depois disso, eu tive a oportunidade de trabalhar como preceptora de residência médica. Fiz parte da SET da SBOT UEG. SBOT é a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, e SET, a Comissão de Ensino e Treinamento. Então, cada regional, a Regional Minas, por exemplo, tem a sua SET, que é a sua comissão de ensino, que auxilia os residentes no treinamento para o aprendizado e preparatório para a prova de título, que é uma prova de título muito difícil, né? Ela é conhecida nacionalmente como a prova de título de especialidade, uma das mais difíceis mesmo de ser feita, realizada, por possuir uma grande complexidade, né? São várias etapas e muito difícil. A matéria que é cobrada é muito extensa e, portanto, existe um treinamento maior, um treinamento intenso, e aí cada regional da SBOT possui um serviço de ensino. Fiz parte também do time feminino do Clube Atlético Mineiro, fui médica do Atlético Mineiro e fundadora do Ortho Academy e do Mão Expert, que são ecossistemas de cursos online de ortopedia e de cirurgia da mão, respectivamente. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a especialidade, também tenho vídeos no YouTube sobre isso, porque hoje a gente vai falar uma visão geral, mas quem quiser entrar em mais detalhes sobre a rotina, né, sobre um cronograma de estudos, sobre as vivências na ortopedia, ou se quiser aprender também sobre as patologias, eu coloquei aqui alguns exemplos de vídeos que vocês vão encontrar lá no canal. Então, vamos lá, né? Segundo a Demografia Médica do Brasil, que saiu em 2023, esse ano, que foi um estudo pela Universidade de Medicina da USP, esse estudo mostrou para a gente que houve um aumento importante no número de médicos no Brasil. No mundo inteiro, mas no Brasil principalmente, que foi o foco desse estudo, dessa pesquisa. Então, em 2010, a gente tinha 310 mil médicos. Hoje, em 2023, a gente já tem mais de 500 mil. A gente já tem 562 mil médicos, né? Que é um número muito preocupante. A cada ano se formam mais 35 mil médicos em diversas faculdades, com previsão de abrir ainda mais vagas. Então, por isso a importância, né, da gente conhecer as especialidades, da gente ter um caminho, uma jornada de estudo para se diferenciar, para se destacar em meio a tantos profissionais. E eu digo para vocês, gente, já nesse início, antes mesmo de falar da especialidade, que todas as especialidades estão cheias de profissionais, né? A gente pode falar que o mercado médico está saturado, está cheio de profissionais. Mas a gente não deve se apegar a isso, a número, né? A quantidade, é uma concorrência quantitativa, né? Por quê? Porque se a gente for um bom profissional, se a gente souber fazer um bom trabalho, né? Se a gente trabalhar ali com ética, com dedicação, com proatividade, com respeito, a gente vai se destacar nesse mercado, a gente vai ter o nosso espaço. Então, para o profissional de excelência, sempre tem lugar, mesmo com o mercado saturado. Então, aqui a gente está falando só para destacar essa importância. É muita gente? É muita gente, são muitos médicos, mas a gente tem que abrir o nosso espaço, a gente tem que abrir as nossas portas, criar as oportunidades. E não é sentado que a gente vai, né, sentado esperando que aconteça alguma coisa, que a gente vai conseguir abrir portas e ganhar chances e oportunidades, né? É correndo atrás.
realmente levantando para trabalhar, para fazer uma tarefa diferente na residência, para se destacar, chegar cedo, ser pontual, responder a sabatina de perguntas dos preceptores, ser proativo no serviço, né? Cuidar para que tudo tenha um bom funcionamento, trabalhar sempre com muito respeito aos pacientes, com ética, né? Sempre cuidando que tudo funcione e que esteja ali, né, dentro do que esteja ali ao seu alcance. Então, vamos progredir aqui com a nossa querida especialidade, né, o fantástico mundo da ortopedia. Hoje ela chega a ser ali quinta, sexta, sétima especialidade mais procurada. É claro que o primeiro lugar é clínica médica, porque dali os profissionais formados em clínica vão acabar se encaminhando para outras áreas, né? Pediatria tem um número grande de procura também, cirurgia geral, porque dali também eles vão procurar outras especialidades, gineco, anestésio, medicina do trabalho e depois ortopedia. Esses números variam de pesquisa para pesquisa, né? Eu peguei alguns dados da internet, mas é mais ou menos isso. Existe aí uma procura grande, né, da especialidade. E dentro da ortopedia, depois também o profissional acaba se encaminhando para uma outra sub-área, que são as subespecialidades dentro da ortopedia, que eu vou comentar mais para frente nos slides. Então, estava eu lá na faculdade da UFMG, na Faculdade de Medicina, de 2008 a 2013, essa é a minha turma, essa aí foi a caminhada etílica, que é clássica na UFMG, né? Quem aí é da UFMG já ouviu falar, já participou, ainda vai participar. É uma caminhada que a gente faz entre os dois campos, né? O campus Pampulha, que é bem longe, acho que são 14 quilômetros, se não me engano, de distância para o campus central, que é o campus Saúde, né? A gente começa a faculdade no campus Pampulha, com o ICB, que é o Instituto de Biologia, então lá tem aqueles laboratórios de pesquisa, tem aula de patologia, com microscópio, aula de imunologia, de genética, de parasitologia, tem os laboratórios com os ratinhos para a gente fazer os experimentos. Então, lá é o Instituto de Biologia, a gente faz o ciclo básico, né? A gente faz o estudo ali, né, do ciclo de Krebs e tudo ali. Então, gente, depois de fazer essa formação de ciclo básico, a gente passa para o ciclo mais clínico, né, que é mais avançado, que é já no campus da saúde. E existe uma transição, né, emotiva, né, emocional, mas também de crescimento ali dentro da faculdade, quando a gente sai do campus da Pampulha para ir para o campus saúde, né, a gente realmente entra no mundo da medicina, né, porque aqui a gente acaba dividindo disciplinas com outras profissões também. Então, a gente dá esse salto, e esse salto a gente comemora fazendo uma caminhada, né, a gente vai caminhando de um campus até o outro, aquele tanto de gente, aquela turma enorme, acho que são 160 alunos por turma, se não me engano. A minha turma era a turma 135, esse aí é o nosso brasão, e a gente vai caminhando, né, e com um caminhãozinho lá, com a cerveja, todo mundo bebendo, para esse outro campo saúde, e finaliza lá no DA a festinha, né, no diretório acadêmico. Então, isso aí só para quebrar um pouco aí, para mostrar para vocês que, né, a trajetória também tem partes de comemorar e de se divertir. Mas o que eu percebi durante a minha faculdade é que não tinha ortopedia praticamente, né? Assim como todas as faculdades. Eu tive ortopedia só no sexto período, foi quando eu fui conhecer ortopedia, e lá a gente tinha uma disciplina que dividia a reumatologia com a ortopedia, porque era o departamento do aparelho locomotor. Então, em um semestre, a gente tinha um pouquinho de ortopedia e um pouquinho de reumato. Não dava ali nem 40 horas de ortopedia. E se a gente for fazer as contas, a grade curricular de uma faculdade de medicina, de 6 anos de medicina, gira em torno de 7.200 horas até mais ou menos 9.000 horas. Eu coloquei aqui uma média de 8.000 horas de grade curricular. Se a gente calcula uma carga horária de ortopedia aproximada de 40 horas, que foi o que eu tive, né? Talvez você tenha um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Isso equivale aí a 0,5%, menos de 1% de carga horária curricular de ortopedia. Então, as faculdades de medicina, na maioria, não ensinam ortopedia. Isso é verdade. Mas, quando a gente chega lá,
forma, vai dar um plantão de clínica, vai trabalhar no PSF, né? As queixas musculoesqueléticas, elas chegam a 20 a 30%. E muitos não sabem conduzir. Então, existe aí uma grande discrepância, a gente sente essa diferença, né? Nós, ortopedistas, vimos aí essa dificuldade que os clínicos, no geral, têm com a ortopedia. E, nesse sentido aí, é que eu fui desenvolvendo os cursos de ortopedia e de cirurgia da mão, vendo essa necessidade, esse buraco, vendo como os acadêmicos de medicina entravam tão distantes na residência, tão com pouco conhecimento, né? Porque estudaram ali anatomia no primeiro, segundo período, já esqueceram tudo, não sabiam o exame físico ortopédico, não sabiam ver uma radiografia, porque a faculdade acaba ensinando ali só radiografia de tórax e abdômen no máximo, né? Então, a gente sentiu, a gente viu essa dificuldade e quando os residentes entravam e na preceptoria a gente viu como que era importante ter uma melhora desses estudos, dessas condições de conhecimento antes de entrar mesmo na residência. Então, a dica para vocês que querem entrar para a ortopedia é estudar anatomia, exame físico e radiografia musculoesquelética. Tentar estudar isso aqui ali 2, 3 meses antes de estudar, ou se você tiver tempo para se organizar, no último ou penúltimo ano de faculdade, já começar a estudar e revisar um pouco de anatomia, de exame físico, um pouquinho, 15 minutos que ler e estudar ali por semana, por dia, já vai ser muito bom, já vai te colocar ali um passo à frente na sua residência de ortopedia. Como é a residência de ortopedia, né? Então, eu cheguei ali no último ano de faculdade, o último ano de faculdade foi em 2013, eu gostava de ortopedia, tinha sido monitora, achava que eu ia fazer ortopedia, mas a gente começa a conversar com os colegas, né? Ah, o que que você vai fazer? O que que você vai escolher? Você vai fazer prova para quê? Aí, quando eu falava que eu queria fazer prova para ortopedia, gente, o pessoal arregalava o olho, falava assim, Marcela, como assim você vai fazer prova para ortopedia? Você é mulher, você é pequenininha, você é baixinha, você é fraquinha, você não vai dar conta de fazer ortopedia, você não vai ter família, você vai trabalhar demais, não fica em casa, só dá plantão. É uma especialidade que precisa de força, tem que ser bruto, sem educação, você não vai dar conta, né? Você é estudiosa, inteligente, você não vai poder fazer ortopedia. Ninguém achava que ortopedia combinava comigo. E aí eu falei, gente, será que eu tô ficando doida, né? Será que eu não devo fazer ortopedia? E aí eu fiz o quê? Procurei outras especialidades clínico-cirúrgicas, porque eu gostava de bloco cirúrgico, que talvez eu pudesse gostar. Talvez eu gostasse de ortopedia, porque eu tinha tido um contato maior, porque eu fui monitora, porque eu tinha assistido algumas cirurgias legais no bloco cirúrgico. Aí eu fui no ambulatório de otorrino, né? Via lá o pessoal lavando o ouvido, passando naso, a sonda, e eu falei, nossa, não quero isso de jeito nenhum, descartei otorrino. Aí fui para o ambulatório de oftalmo, né? Fui assistir aquela cirurgia, não gostei, me dava muita aflição ali do olho. Fui assistir umas cirurgias de barriga, eu falo barrigada, né? Muitos brincam aí também. Cirurgia de fígado, isquemia mesentérica. Gente, não era minha praia, definitivamente. Então, o que que eu decidi? Eu falei, olha, eu vou arriscar. Porque ortopedia era o que fazia meu olho brilhar, era aquilo que fazia ali meu coração falar assim, cara, que legal isso aqui, que especialidade inteligente, que especialidade resolutiva, né? Que especialidade que você pode ele ter um objetivo, traçar um objetivo de tratamento e finalizar, e ver o resultado ali, né? E ver o paciente que não estava andando, andar, ver o paciente que não estava mexendo, mexer, né? Ver uma fratura, um osso quebrado, uma perna partida e você consertar. Eu achava aquilo incrível, né? Achava a cirurgia muito legal, cirurgia de prótese de joelho, né? Incrível, lindo. Sempre gostei muito. E era aquilo que fazia meu coração bater forte. Então eu falei, olha, eu vou arriscar. Eu vou tentar. Se não for para mim, ok, eu saio ali naquele comecinho que ainda dá para chamar outra pessoa, não vou prejudicar ninguém, mas eu vou arriscar. Eu entrei para ortopedia direto, né? Eu não quis trabalhar um ano nem nada, eu fui direto para residência. E aí no primeiro mês de residência, eu apaixonei. Eu falei, gente, é isso mesmo. Eu vou ser ortopedista agora. Se eu tinha alguma dúvida antes, agora eu tenho certeza que eu quero ortopedia.
E é claro que é uma residência muito puxada, e a gente vai falar disso agora já já, que eu me empolguei aqui com vocês. Vamos lá. Como é a residência de ortopedia? A residência de ortopedia tem duração de 3 anos. Existem alguns boatos que ela vai aumentar para 4 anos, mas ainda não saiu nenhuma resolução. Então, a princípio, é uma residência de 3 anos. Ela é de acesso direto, ou seja, assim que você forma em medicina, você pode entrar. Não existe pré-requisito. Você não tem que ter feito nenhuma outra residência antes. Você já pode entrar direto para ortopedia. E existem dois tipos de ingresso, né, para você ser ortopedista. Ou você faz a residência médica, que é reconhecida pelo MEC, que é um concurso público de residência médica, e aí, nesse caso, você vai fazer uma prova oficial e receber um diploma do CRM no final e um número de registro, que é o RQE. Né? Então, com o próprio diploma do MEC, você vai lá registrar no CRM. A segunda opção é você fazer uma especialização. O nome muda porque a vaga é diferente. A especialização, você não tem a bolsa do MEC, você não tem a vaga do MEC, mas você vai trabalhar igual. Hoje em dia, as especializações de ortopedia são iguais às residências médicas na prática. Você vai fazer tudo, você vai trabalhar a mesma quantidade de horas, vai ralar demais, mas você não vai ter a vaga MEC. Isso é mais uma questão burocrática, né? A desvantagem é claro que você não tem a bolsa de residência, que hoje está girando aí em R$ 4.000 bruto, e o que é ruim também, além de não ter a bolsa, é que quando você forma, você não tem um certificado do MEC para você ir lá no CRM registrar que você é ortopedista e botar lá ortopedista no carimbo, não pode. Botar ortopedista na placa do consultório ou na bio do Instagram, não pode. Você primeiro precisa passar em uma prova, que é a prova de título de especialista em ortopedia e traumatologia, que é o TEOT, que é conferido, que é realizado pela SBOT, que é a Sociedade Brasileira de Ortopedia. E aí, quando você passa nessa prova, que é muito, muito, muito difícil, é que você pode levar o seu certificado de aprovação lá no CRM para registrar e então obter o seu RQE, que é o número de registro da especialidade. Então, tem essas duas diferenças. É claro que o melhor é fazer a residência médica, mas em alguns casos, você às vezes, né, ficou com uma vaga disponível de especialização, eu acho que vale a pena fazer sim, tá? Se você não tiver outra opção de lugar para fazer residência médica, é uma opção sim fazer a especialização se você não quer esperar mais um ano e fazer um atraso da sua entrada, né, nessa formação mais um ano. Então, às vezes, vale a pena sim. Tenho vários colegas muito bem formados que fizeram especialização e deu tudo certo. Então, tem essas duas formas aí. Bom, existem hoje aproximadamente 900 a 1.000 vagas de ortopedia no Brasil. Existe um documento, um PDF, com todos os nomes dos serviços, o contato, e-mail, telefone, o estado e a quantidade de vagas. Esse PDF eu tenho disponível, quem quiser pode me chamar lá no direct do Instagram, que eu envio para vocês, tá bom? É um PDF que ele já existe há um tempo, então talvez algum e-mail, algum telefone não esteja, né, atualizado, mas dá para a gente ter uma ideia, a gente consegue ver os nomes dos serviços, o estado, então dá para você se programar, se organizar, ver qual que você deseja fazer, ou procurar informações sobre cada um, né? Porque a gente sempre é bom conversar antes com os residentes atuais de cada lugar para saber como funciona, quais são as vantagens e desvantagens de cada serviço. Eu, por exemplo, fiz no Hospital da Baleia, em Belo Horizonte, Minas Gerais. E depois eu fiz a minha outra especialização, que foi a de cirurgia da mão. Uma coisa que eu gosto muito da ortopedia e da cirurgia da mão é a parte científica, a parte dos encontros, dos congressos, né? A gente faz muita produção de trabalhos, de investigação de projetos de pesquisa, apresentação em congresso. Eu gosto muito dessa parte acadêmica, e então quem gosta também, né, tem como se inspirar aí para focar e fazer bastante trabalho. Quem não gosta também não tem problema, tá, gente? É só ir trabalhar em consultório, cirurgia sem a parte acadêmica. Ok, não tem problema.
E aí me disseram uma vez que ortopedista não estuda. Talvez você já tenha escutado falar que para esconder uma nota de R$ 100 de um ortopedista, você enfia em um livro, né? Gente, isso é mito, tá bom? Ortopedia é uma das especialidades que mais estuda, uma das maiores em quantidade de conteúdo de referências bibliográficas. Vocês estão vendo todos esses livros aqui atrás? Eles são livros que eu já estudei, são livros comprados que eu tenho em casa, porque eu frequentemente preciso abrir para estudar alguma coisa. São livros que fazem parte das referências bibliográficas da prova de título. Então, é muita matéria, é muita coisa, né? Enquanto algumas especialidades têm, às vezes, 2, 3 tratados, e você tem que saber tudo que tem ali, aqui a gente tem várias referências. E o que dificulta é que, às vezes, a mesma doença, a mesma patologia está descrita diferente, com uma informação diferente em uma referência bibliográfica e outra, então a gente tem que saber as duas, porque pode aparecer na prova e pode aparecer ali na vida, na nossa frente, né, no consultório. Então, é muita coisa mesmo que a gente estuda, é uma das provas de título de especialista mais completas, mais difíceis, mais complexas, né? Como que é essa prova? Ela tem a parte teórica de múltipla escolha, que é a prova fechada, tem a prova oral, que é a prova aberta, onde a gente vai vendo casos clínicos lá na frente, no data show, no slide, e a gente vai falando ali com o nosso examinador ao vivo o que que a gente está vendo, o que que tem na radiografia, qual que é a patologia, qual que é a classificação daquela doença, como que é feito o tratamento, quais são as possíveis complicações, epidemiologia daquela doença, mecanismo de trauma. Então a gente tem que ir falando, 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 igual um robô que sabe tudo. Essa é a parte oral, mas não acaba por aí. Ela também tem a parte prática, onde a gente faz procedimentos. Então, tem os ossos de mentira, ossos artificiais, e ali a gente faz uma perfuração para fazer, por exemplo, uma haste de tíbia, uma prótese de quadril, para a gente fazer uma sutura especial, por exemplo, um ponto, né, uma tenorrafia, né, um ponto de Krakow, ou então um ponto de Kessler, ou traçar ângulos na radiografia, traçar a linha de Shenton, marcar os ângulos, né, do quadril da criança, a doença DDQ, doença disfásica do quadril. Então, tem muita coisa que a gente tem para fazer ali na prática, que é o treinamento que eles avaliam a gente, e também tem a parte de anatomia e exame físico. Nessa parte, a gente faz o exame físico em um personagem, que geralmente é um militar, né, ou um policial, que vai lá, fica presente, e ele se faz ali de ator, né, eles já tem essa parceria, e a gente faz um exame físico naquele paciente, naquele suposto paciente. E anatomia também, tem a prova de anatomia. Então, é uma prova dificílima, então isso que ortopedista não estuda é totalmente um mito. Além da gente ter que ter um raciocínio clínico muito completo, complexo, com cirurgias desafiadoras. Nenhuma cirurgia é igual à outra, elas são todas novas, toda vez que você está fazendo, o traço de fratura nunca vai ser o mesmo. Então, as estruturas são sempre ali muito surpresas, né? É uma cirurgia, muitas cirurgias são, a gente fala à la carte. Durante a cirurgia é que você vai abrir e ver o que precisa ser feito. Isso acontece muito. Então, mito, vamos para a solução para esse problema é o quê? Estudar muita anatomia, a mesma coisa do outro slide. Estudar muita anatomia, estudar muito exame físico, estudar muita radiografia músculo-esquelética antes de entrar na residência. A residência tem sim uma carga horária muito elevada. Na minha residência, eu trabalhava 100 horas por semana, né? Existem regras do MEC para serem 60 horas semanais, mas eu acho isso muito difícil, gente, para residências que são cirúrgicas, porque você está lá no meio da cirurgia, você precisa, complica a cirurgia, você tem que ficar mais tempo, ou então demorou para a cirurgia entrar porque a sala estava com outro paciente de urgência de outra clínica, da GO, sei lá. Então, assim, o bloco cirúrgico é incerto, não tem como a gente ficar contando 60 horas, é muito difícil, né? Vai passar de 60 horas, você não vai abandonar ali o plantão, o seu paciente ou o seu preceptor. Então, escutem isso, né? Especialidades, residências cirúrgicas, elas tendem a ter uma carga horária muito maior do que as 60 horas. E sempre avaliar também o que é teórico e o que é prático.
né? Existe a parte de estudo, existe muita parte de prática, né? Então, são os plantões, enfermaria, bloco cirúrgico, ambulatório, né? Tem muita coisa de matéria para estudar também. Então, você chega em casa, você vai estudar mais ainda do que as 100 horas que você teve que ficar no seu hospital. Além disso, é um mundo totalmente novo, né? Você sai da faculdade, você não viu, você não estudou ortopedia e de repente é um mundo, né, que você tem que saber nomes que você nunca viu, é muito epônimo, tem muito nome para decorar. Existe muita pressão pessoal e pressão dos preceptores também, muita sabatina, muita hierarquia, né? O R2 cobrando do R1, o R3 cobrando do R2 e do R1 e o preceptor cobrando dos três. Então, é uma residência conhecidamente como, né, bem puxada mesmo. Mas a gente consegue, né, fazer, a gente tem que colocar ali na nossa cabeça que são 3 anos de dedicação para os nossos estudos, para a gente ser quem a gente quer ser, para a gente ser um bom profissional. Então, são 3 anos ali de enfiar a cabeça mesmo para estudar, para trabalhar. A gente vai ter que abrir mão de muita coisa. É uma residência onde a gente tem que se entregar, realmente, né? Não dá para achar que vai conseguir fazer a residência e conciliar com outras coisas. Por exemplo, eu sugiro nem fazer plantão durante o R1. Plantão por fora para fazer um dinheiro, eu sugiro nem fazer, porque o R1 é muito puxado, é muito difícil. Então, ou você se programa antes com o pé de meia, ou você tenta ali se organizar para sobreviver financeiramente com a bolsa de residência médica para não ter que fazer plantão extra durante o R1, tá bom? Todos são muito puxados. E uma pergunta que todo mundo me faz: qual é um bom serviço de residência para eu fazer ortopedia? Ou então, qual o melhor serviço em Belo Horizonte? Gente, não existe serviço de residência médica perfeito para nenhuma. Todos possuem suas qualidades e seus defeitos, prós e contras, todos. Porque um vai ter mais teoria, outro vai ter mais prática, outro vai ter mais SUS, outro vai ter mais convênio. O SUS é melhor porque você opera mais, mas aí você vai ter que operar com, às vezes, um material de implante um pouco pior, com risco de cancelar muita cirurgia, e o de convênio, talvez você não cancele nenhuma cirurgia, você veja menos cirurgias, ou faça menos cirurgias, né, com a mão na massa, mas conhece, às vezes, um material de implante mais avançado, técnicas mais diferenciadas. Então, todos têm benefícios e malefícios, né? Qualidades e defeitos. Então, a gente tem que colocar numa balança. E cada um vai ter sua balança, porque às vezes para uma pessoa é mais importante ter mais teoria, para outra pessoa é mais importante ter mais prática. Então, depende muito dos seus princípios, dos seus objetivos, né? Onde você quer trabalhar depois, do que você gosta mais de fazer, qual parte da ortopedia. Você gosta mais de traumatologia? Então, talvez seja bom você ir para um serviço onde tem porta aberta, tem pronto-socorro. Você gosta mais de cirurgia eletiva? Então, talvez seja melhor você ir para um hospital que não tenha porta aberta e pronto-socorro. Então, existem várias diferenças, estão vendo? Aí, cada um tem a sua balança e vai ter que colocar essas informações de cada serviço de residência, a lista de informações, em uma balança e escolher. É claro que a gente acaba fazendo um monte de prova, mas existem as listas de preferência, então isso vai ajudar vocês, né? Escrevendo tudo que tem de bom, de qualidade, de defeito de cada residência. Lembrando que qualidade de defeito para cada pessoa é diferente, né? Mas saber que não existe o serviço de residência médica perfeito. Existe o residente perfeito. O residente que chega cedo, é pontual, é proativo, né? Que faz o que os preceptores mandam e que já faz o que eles nem pensaram em mandar, você já está fazendo e já está resolvendo. Aquele estudioso que sabe responder as perguntas, né? Existe o residente perfeito, que corre atrás, né, daqueles buracos e deficiências da própria residência para se formar um profissional mais completo. Como assim, Marcela? Não entendi essa frase. Por exemplo, estou no serviço de residência de trauma, que tem muito SUS, eu opero muito e tudo, mas eu não estou vendo artroscopia, só tem lá no hospital que é mais desenvolvido, que tem convênio e particular. Eu posso pedir meu preceptor para eu acompanhar ele, para eu assistir as artroscopias no outro hospital com ele, né? Claro que não precisa ser no R1, que é o ano de sobreviver, mas no R2, no R3, você pode pedir seu preceptor para você acompanhar ele em outro serviço, né? Isso vai te dar mais experiência, mais conhecimento para você se formar um profissional mais completo. Além, claro, de te dar pontos com
o preceptor, ele vai ver que você está interessado, que você está correndo atrás, né? Às vezes ele vai te chamar cada vez mais para participar das cirurgias, às vezes ele vai te chamar, te convidar para participar como auxiliar de uma cirurgia particular, e às vezes até, né, te passar uma grana ali para ajudar, um dinheirinho bem-vindo, isso às vezes acontece. Então, gente, correr atrás de ser um bom profissional, ser um bom residente, não seja passivo, esperando que tenha uma residência perfeita que você vai fazer. Não existe, ok? Então, fechamos mais esse tema aqui. Como que é a rotina da ortopedia e traumatologia? A rotina da ortopedia tem muito bloco cirúrgico. Muitos me perguntam assim, eu gosto muito da parte clínica, mas eu não gosto muito de cirurgia. Vale a pena fazer ortopedia? Não. Ortopedia é uma especialidade cirúrgica. Se você quer fazer uma parte mais clínica, você não vai gostar da residência, você não vai suportar a residência, porque ela é muito cirúrgica. Geralmente, quem faz ortopedia adora bloco cirúrgico, adora cirurgia. Se você não gosta, você tem algumas outras opções. Você pode fazer reumato, você pode fazer fisiatria, você pode fazer medicina do esporte, mas não sugiro fazer ortope. Agora, se você gosta de cirurgia, gosta do bloco cirúrgico, você vai adorar, porque a ortopedia tem muito disso. E é claro que a gente também tem o ambulatório para ver os pacientes pré-operatórios, pós-operatórios. Tem muito plantão, principalmente no começo da carreira, a gente dá muito plantão na ortopedia e enfermaria, ver os pacientes que estão ali internados. Geralmente, quem passa para ver os pacientes na enfermaria que estão ali internados é um horizontal, ou os residentes, ou quando você está de plantão no horizontal de um hospital. Hoje eu trabalhei dessa forma no Hospital Resoleta Tolentino Neves, em Belo Horizonte. Então, existem essas opções, mais ou menos gira em torno disso aí, né? Vamos ver se esse vídeo vai rodar. É um videozinho mostrando um bloco cirúrgico que a gente tem aqui, uma redução de cotovelo, né? Na verdade, era uma fratura supracondiliana do húmero de criança. Aquele ali era a radioscopia. Aqui é separando 2 dedinhos, ou seja, tratamento de sindactilia. Aqui eu colocando um parafuso e uma placa no dorso do punho do paciente. Aqui, ó, dentro do bloco cirúrgico, uma prótese de tendão, uma reconstrução de lesão crônica de tendão flexor, que é uma mesa cirúrgica para vocês sentirem um gostinho aí da ortopedia. Essa é a lesão de Stenner, que é uma lesão do ligamento colateral ulnar do polegar, na metacarfalangiana. Aqui é a fixação do cotovelo, que são os tendões todos cortados. Essa é uma amputação de braço, era um tumor. E muita coisa, gente. Aqui foi só um gostinho, mas a ortopedia é linda, é incrível, tem muita coisa legal, vocês vão amar, tenho certeza. Um pouquinho sobre a demografia da ortopedia, né? Hoje já são 20.900, já deve ter 20.900 especialistas, tá? Aumenta 1.000 por ano, aproximadamente. Então, todo ano aumenta 1.000 ali, ortopedistas, tá bom? O grande detalhe aqui é a discrepância de gênero masculino e feminino, né? Éramos 6%, agora aumentou um pouquinho, somos 7,4% de mulheres e 92,6% de homens nessa especialidade. Então, é uma especialidade com um predomínio do gênero masculino. E como todas as outras, né, existe um predomínio na região sudeste, sul e centro-oeste, mas principalmente sudeste, né? Então, os ortopedistas estão mais concentrados aqui nessa região. Um detalhe que eu queria mostrar aqui para vocês sobre essa diferença de homem e mulher, nesse gráfico da esquerda está mostrando aqui quantidade de homens e quantidade de mulheres. Mulheres está de verde, tá? Então, antes a gente tinha um número maior de homens médicos em relação às mulheres médicas. Mas exatamente agora, 2023, 2024, a gente vai fazer essa virada. Vai ter um número maior de mulheres médicas do que de homens médicos. Então, vai ter essa virada aí dos 50% e mulher vai passar a ser a maioria das médicas, né, dos profissionais médicos do Brasil. Então, claro que tem uma tendência a aumentar cada vez mais o número de médicas ortopedistas, né, ortopedistas mulheres. Além, claro, de todo o movimento que a gente tem de inclusão, de
aceitação de receber outras mulheres, né? Na minha época, 2013, não tinha Instagram, que todo mundo se comunicava, não tinha como a gente conversar com várias pessoas perguntando, como que é ser mulher na ortopedia, né? É muito puxado, você deu conta? Não tinha isso, não tinham mulheres ortopedistas em grande quantidade, nem tinha as redes sociais para a gente se comunicar. Hoje está muito mais fácil, né? Eu recebo mensagens toda semana de várias meninas acadêmicas que pensam fazer ortopedia, tá bom? Então, hoje a gente tem essa facilidade, então vai crescer cada vez mais o número de mulheres ortopedistas. Aqui também, aqui tem um número absoluto, né, ó. Mulheres em 2009, médicas, tá, gente? Aqui não é ortopedista, aqui são médicas. Então, mulheres era 40%. Aqui em 2023, vamos ver aqui, ó, 2023, 49, 2024 que vai passar. As mulheres vão ser 50,2% dos profissionais médicos, e isso vai só depois aumentando. Mas, infelizmente, o que mostra esse último gráfico inferior à direita é que a remuneração, o salário das mulheres médicas é menor. Isso foi constatado através do rendimento médio declarado no imposto de renda. Então, eles analisaram o imposto de renda, as declarações, e viram que as declarações dos homens eram, ali, em média, R$ 36.000, e as declarações das mulheres eram, em média, R$ 23.000. Então, mesmo a gente tendo ali a mesma quantidade de médicos, homens e mulheres acabavam ali ganhando menos. Talvez também por causa da maternidade, né, e outras coisas, mas pode ter fatores de preconceito aqui relacionados também, né? Só para ficar aí essa questão para a gente discutir em um outro momento, mas para levantar essa pauta aí. E para mostrar para vocês que especialidade ortopedia não é apenas para homens, isso é um mito, tá? A especialidade ortopedia pode ser para mulheres também. Essa foto a gente tirou no Congresso Brasileiro de Ortopedia, que acontece todo ano. A gente tem um almoço das mulheres ortopedistas. Esse almoço foi incrível, muitas se reuniram ali. A gente tirou uma foto para registrar esse momento e é muito gostoso, né, essa reunião. A gente, né, tem uma conexão, a gente tem muita semelhança entre a gente, né? Geralmente são mulheres mais objetivas, mais resolutivas, assim como a especialidade. E queria falar para vocês uma frase de Arquimedes, que é: dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Então, assim, tem que fazer força, gente? Tem que fazer força, mas a gente também vai usar a técnica, a gente vai conseguir ali reverter muitas situações, então a gente consegue. Tem que fazer força? Sim, mas a gente consegue, tá bom? Existe também uma associação hoje, que é a Associação de Mulheres Ortopedistas do Brasil, que faz esse acolhimento de residentes, mulheres ortopedistas e também de acadêmicas de medicina que têm interesse em ortopedia. Então é bem legal, tem o Instagram da MOB e tem um grupo também, uma comunidade de WhatsApp e de Telegram. Quem tiver interesse também pode me chamar depois que a gente manda o link para vocês. E depois de fazer ortopedia, o que a gente pode fazer, né? Existem várias subespecialidades. Hoje em dia, dificilmente a gente fica só na ortopedia, sem fazer uma subespecialidade. E as mais comuns são coluna, joelho, cirurgia da mão, ombro e cotovelo, ortopedia oncológica, ortopedia pediátrica, doenças osteometabólicas, quadril, reconstrução e alongamento ósseo, que é também o de correção de deformidades congênitas, tornozelo e pé, trauma ortopédico, medicina do esporte e dor. São aí as que eu lembrei, que são as principais. Um detalhe para a cirurgia da mão. Eu coloquei ela em negrito por 2 motivos. Primeiro, para contar para vocês que foi a subespecialidade que eu escolhi. E segundo, para contar para vocês que ela não é uma subespecialidade. A cirurgia da mão, ela é uma especialidade médica. Tem que ser feito residência médica. E para fazer a residência médica de cirurgia da mão, existe um pré-requisito. Você não é autorizado a fazer cirurgia da mão assim que você forma na faculdade. Não é acesso direto, igual a ortopedia. Chama prova de residência, concurso com pré-requisito. E quais são os pré-requisitos? São 2 pré-requisitos. Você pode ter feito um ou outro. Ou você tem que ter feito cirurgia plástica,
ou você tem que ter feito ortopedia. Se você tiver feito uma das duas residências, você está autorizado a entrar para a residência de cirurgia da mão. Então, é uma especialidade médica, cirurgia da mão. A gente fala ali sub-área, subespecialidade, eu coloco ela ali junto com as outras, só para vocês organizarem ali o raciocínio dos caminhos possíveis depois de fazer ortopedia. Mas ela é uma especialidade médica, é uma residência médica que dura 2 anos. As outras vamos voltar lá para vocês verem, elas geralmente duram só 1 ano e elas são como se fosse um fellow, um acompanhamento. Você vai ficar 1 ano ali acompanhando um serviço, alguns preceptores ou um preceptor para você aprender aquilo, combinado? Ou fazer uma pós-graduação, alguma coisa assim. Então, é isso sobre as subespecialidades. Quem tiver alguma dúvida depois pode me enviar. Dentro da cirurgia da mão, só uma pincelada aqui, procedimentos comuns que a gente vai fazer ali no trauma, por exemplo. Fratura de rádio distal, fratura de falange, metacarpo, escafoide, luxação de punho, lesão ligamentar, Stenner, que é aquela lesão que eu mostrei para vocês, ó, do polegar, que é o ligamento colateral ulnar da metacarpo falangiana, fratura de ossos do antebraço, dedo em martelo, dedo em botoeira, reparo de lesão de tendão, nervo, cobertura, retalho, enxerto. Então, tem muita cirurgia. A gente faz reimplante. Então, a cirurgia da mão é uma especialidade muito completa, complexa, usa microscópio, faz cirurgias pequenas, grandes, médio porte. Então, assim, é uma especialidade muito difícil, né? Hoje a gente tem só 1.000 especialistas em cirurgia da mão. A sociedade registra um número até menor que esse, né, de cirurgiões da mão que são da sociedade, SBCM, Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão. Aqui a gente tem uma porcentagem um pouco maior de mulheres, né? A gente tem aqui 16% mulheres, e a gente tem uma sociedade muito forte, que também tem um congresso anual, um encontro anual, que a gente tem muita aula científica, muita mesa redonda, muita discussão de caso. Então, é uma especialidade com muito crescimento científico de pesquisa também. E a frase aí, que o profissional de excelência sempre tem espaço. Eu comecei a aula com essa frase, não foi? Para o profissional de excelência sempre tem espaço. Não tem que preocupar com o mercado se você for um bom profissional. E você começa o seu currículo para o mercado de trabalho, para ser um bom profissional e ser reconhecido, desde a residência. Então, gente, eu considero a residência médica importantíssima, porque desde o primeiro dia do seu R1 você está sendo observado o tempo todo, tá? Você vai ser notado, pelo bem ou pelo mal, né? Mas a sua residência médica, o seu desempenho ali vai ser o seu currículo para o mercado de trabalho. Então, se dediquem, tá, para a residência médica. Sobre o retorno financeiro, né? Todo mundo pergunta, Marcelo, quanto ganha um ortopedista, né? Existem vários estudos médios desses valores, né? Mas o importante, gente, é que para a gente ter um retorno satisfatório, a gente tem que alinhar nossas expectativas, né? Colocar ali real, o que a gente quer ganhar, quanto que a gente quer trabalhar, sempre estudar muito e ser um profissional diferenciado, isso vai ajudar a gente a ganhar mais dinheiro, ser acima da média, não ser ali, né, como os medíocres, fazer conexões, network, isso é muito importante. Então, estar aqui participando desse congresso é um diferencial, quem está aí, parabéns por ter tomado essa decisão. Fazer cirurgias, porque a cirurgia é o que remunera melhor na ortopedia, né, são os procedimentos cirúrgicos. E quando a gente está trabalhando com o que move a gente, com o que faz nosso coração bater, com o que faz nosso olhinho ali brilhar, né? Quando a gente está trabalhando com o nosso propósito, fica mais leve, fica mais fácil encontrar o caminho e encarar os problemas que vão surgir inevitavelmente, né? Então, escolher a especialidade que você gosta, que você goste de fazer, para você acordar de manhã e falar assim, eu vou lá fazer uma cirurgia de fêmur, eu vou lá fazer uma cirurgia de escafoide, que eu adoro passar um parafuso no escafoide, tá bom? Então é isso. Sobre din-din, que todo mundo gosta de saber, salários médios aí, ó, para especialistas, segundo a Cato, exame, 30 mil neurocirurgião e 14 mil ortopedista, uma média, tá, gente? Alguns outros estudos americanos aqui, ó, cirurgião plástico, 500 mil por ano e o ortopedista 500 mil por ano, né? Então aqui o ortopedista ganha mais nos Estados Unidos, mas é só uma ideia, é só uma média, tá? Geralmente esses 14 mil ali do ortopedista é para
recém-formado em ortopedia, tá? No começo da carreira. Esse valor tende a aumentar rapidamente à medida que você começa a entrar no mercado de trabalho. Em relação à satisfação pessoal, salário em relação à satisfação do médico, a satisfação profissional, teve um estudo que saiu até no Medscape mostrando, né, a especialidade versus o salário, né? Então, a satisfação do paciente versus o salário. E uma linha crescente aqui, e os pontos são as especialidades. E eles colocaram ortopedia lá em cima, olha que legal, com muito salário e muita satisfação. Gente, quem ama ortopedia, quem gosta de ortopedia, entende essa paixão que o ortopedista tem. Todo ortopedista gosta de ortopedia. Não tem disso, não tem outra opção. A gente adora ortopedia, a gente adora falar de ortopedia, a gente adora ver uma radiografia, a gente adora ver uma cirurgia ortopédica. Então, assim, é muita satisfação. Eu sou apaixonada por ortopedia, então, assim, sou suspeita porque eu adoro a especialidade, mas é para mostrar para vocês. Olha que bacana, né? Muita satisfação pessoal e o salário mais alto. É claro que isso aqui é um estudo americano, mas eu quis trazer ele assim mesmo para vocês. Vão surgir medos? Sim. Medo de não passar na prova da residência, medo de entrar na residência e não gostar de ortopedia, né? Eu também tive esse medo. Medo de não ter força física para fazer a cirurgia, medo de não aguentar a carga horária pesada, medo de não saber dar um plantão, medo de não conseguir definir alguma conduta, medo de não saber operar, medo de errar, medo de não saber nada, medo das sabatinas, que é o preceptor ali te perguntando, né? Medo de não passar na prova do TEOT, todos esses medos, gente, eu tive também e vocês vão ter, né? Quem não tem medo tá errado, tem alguma coisa errada. Se a pessoa falar que não tem medo, tem alguma coisa errada, pode desconfiar, tá bom? O medo é normal e o medo acaba protegendo a gente também, né? O medo acaba protegendo da gente não fazer nenhuma iatrogenia. Mas o que eu quero falar para vocês é que sentir medo, mas correr atrás de se capacitar, isso te protege da derrota. Então, a gente sentir medo, ok, mas aí você vai e corre atrás de se capacitar para vencer e ter certeza que você não precisa ter medo daquilo. Isso te protege do fracasso, né? Isso te faz vencer, isso te leva ao sucesso. Então, a gente vai usar esse medinho aí como combustível. Botei até um fogo aí no slide para vocês. Usar isso como combustível para mover vocês, para movimentar vocês, tá? E parabéns para todos vocês que estão aqui buscando mais conhecimento, buscando saber mais. Eu me coloco à disposição, tá? Eu estou lá no Instagram como Marcela Ortopedista. Convido vocês a participarem das enquetes e análises de radiografia que a gente faz nos stories. Coloco muito vídeo e tento trazer o máximo do gostinho da ortopedia para vocês, do fantástico mundo da ortopedia, que eu sou apaixonada, eu adoro.